Quando nascemos, nós somos uma folha em branco, o que significa que ao longo da vida ela será escrita, tanto de uma maneira positiva, como impactante, como muitos chamam negativa. As primeiras pessoas que escrevem nessa folha são os nossos pais, são os familiares, depois vem jardim de infância, colégio, etc. E tem muitas pessoas que acham que certas coisas, certos acontecimentos marcantes que trouxe uma impressão ruim, não pode ser apagado. E eu digo que pode. Todos os nossos traumas, eles são levados para o nosso subconsciente. E com o tempo, através do nosso crescimento, nós tendemos a dar voz a todo aquele entulho que está no nosso subconsciente, através das más palavras, do não acreditar em si, porque muitas pessoas não acreditavam, pelos problemas no colégio, com os amigos ou com crianças que não eram tão boazinhas assim, e desde aquela época faziam seus grupinhos e deixavam fora os outros. Tudo isso vai sendo inscrito no nosso subconsciente. E daí, quando a gente cresce, nós costumamos a usar palavras para desacreditar em nós mesmos. Eu não vou conseguir, eu não tenho condição, eu sou isso, eu sou burra. Ai, mas como eu sou estúpida, por que eu sou assim? Então o subconsciente da gente, esse monturo de coisas, de tralhas, ele consegue ser verbalizado pela nossa consciência. E assim, nós passamos a nossa vida desacreditando em nós mesmos. E quando uma outra pessoa chega e diz: você é uma pessoa inteligente, nossa, como você é capaz, isso, aquilo, a primeira coisa que você fala, você rebate, é rebater aquilo que a pessoa fala, desacreditando ou achando que ela está fazendo pouco de você. Nós temos que aprender a nos conhecer. Porque quanto mais você cria um dialeto e repete ele incessantemente e se deprecia, mais distante você estará de uma mudança. Quando uma mãe ou um pai repete diversas vezes para o filho que ele é burro, que ele é preguiçoso, que ele é isso, aquilo, você exatamente vai estar fazendo o que as outras pessoas fizeram. Igualzinho. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, em depreciar as pessoas. Você tem uma caneta e a pessoa a quem você se dirige, ela tem uma folha. E de certa forma você pode escrever na vida dessa pessoa
e mandar uma mensagem errada para essa pessoa, né? Então que a única forma, eu falo isso porque eu sempre fui uma criança muito autocrítica, sempre fui. Eu nunca gostei muito de turminhas, essa coisa toda, mas sempre eu observava tudo ao meu redor, mesmo criança. E com o tempo eu fui descobrindo que quanto mais eu dava voz a esse lado obscuro, onde tem uma prateleira de traumas que não foram resolvidos, né? Eu estava alimentando uma fera. Eu estava validando o que os outros no passado fizeram comigo. E essas pessoas, geralmente, quando elas não creem em si mesmas, elas estão sempre se neutralizando. Sempre se neutralizando para os acontecimentos bons. Nós temos que ter muito cuidado ao falar para uma pessoa. Hoje eu tenho assim muito cuidado. Eu não gosto de magoar ninguém. Porque você não sabe o histórico de vida daquela pessoa. Mas você pode fortalecer o lado frágil dela. A insegurança. Uma pessoa que pensa que jamais terá algum prestígio, algum valor. E essa pessoa passa a servir as pessoas como se fosse aquela Madre Teresa de Calcutá. Esquece de si. E os porões, eles vão se acumulando, gerando mais frustrações, né? Nós temos uma forma de combater isso com a negação. Quando você começar a negar as coisas negativas que você pensa de você mesmo, você vai trazer uma mudança muito boa na sua vida. A tua insegurança, ela vai sumir. Aqueles demônios da acusação, da humilhação, eles vão enfraquecer. Quando você alimenta no teu consciente e reconhece o teu lado positivo, com o tempo você vai invalidando aquilo que fizeram com você. O problema é quando você passa isso para frente. Não seja uma mensageira, não seja um mensageiro do caos, com palavras, sabe? Com palavras cortantes, com palavras doentias para com outras pessoas. Porque da forma que escreveram na tua vida, você está fazendo o mesmo. Mas primeiro você tem que começar a mudar a si mesmo, ou a si mesmo. Por mais que no início você não acredite em se elogiar, com o tempo
isso vai se desmanchando daquele lado negativo. Então, nós temos sempre que estar em luta com o nosso inconsciente. Sempre estar em luta com o lado negativo que você mesmo tem de si mesmo. E virar a chave. Tem que se acostumar a se elogiar. Tem que acostumar a ver as tuas vitórias. E você tem que vibrar com as pequenas vitórias. Uma vitória, você passar um dia sem ficar se cobrando, sem se acusando e sem se denegrindo. Já é uma vitória, já pode contar com isso. Então, as pessoas precisam se vigiar sobre isso. Eu estou falando sobre esse assunto porque até um tempo atrás eu estava nadando nesse rio que tinha mais lama do que água. E eu me depreciava. Eu achava que eu não tinha capacidade. Por mais que eu fizesse algo que as pessoas se admirassem, eu não acreditava em mim. Isso me incomodava muito. Quando a pessoa tem uma vida muito difícil, as pessoas, ao invés de escrever, elas rabiscam na vida das outras pessoas. Elas ficam rabiscando, ferindo. Tem que jogar isso para fora. Se te é importante falar, escreva. Se é importante buscar essa pessoa que você acredita que te marcou de uma maneira negativa, procure e converse. Mas eu acredito que isso é um crescimento. Nós precisamos buscar aquele lado em que conseguimos domar a nossa língua. Os nossos pensamentos são piores. E toda vez que teu pensamento emitir uma mensagem negativa sobre você ou outras pessoas, combata isso, vire a chave. Não deixe que esse teu lado obscuro, esse teu porão, fique sem uma resposta. Tem que combater isso. Nossa, eu sou inteligente. Sempre, sempre. Eu sou próspera. Eu estou em paz. Sabe, você precisa se refazer. Não existe outra pessoa que possa fazer isso por você. Porque ninguém sabe o que você tem guardado no seu coração, que te faz sofrer, ou que fez com que você desacreditasse no teu potencial. E não seja aquela pessoa que vai rabiscar a vida dos outros. Não rabisque a vida dos outros. Não faz isso. Precisa acolher as pessoas que estão enfraquecidas com palavras boas, com uma voz suave. Mas se você sempre está em acusação, jogando palavras que apenas ferem, você com toda certeza está fazendo o mesmo que as outras pessoas fizeram com você. Se você quer um filho, uma filha, alguém que tenha confiança em si, que não tenha medo de lutar, que não se ache menos que os outros, você precisa reforçar com palavras boas. Com palavras boas.
Tem pessoas que afirmam que seria uma grande mentira falar o que não é, ou de si mesmo ou de alguém. Um momento. E preferem ser aquelas pessoas azedas e picantes, sabe? Preferem ser pessoas que eu posso chamar de ervas daninhas. Nós não temos o direito de destruir a vida das pessoas. Não temos esse direito. Quando você começar a semear coisas boas para os outros, mesmo que você de repente não esteja percebendo que aquela pessoa, aquela pessoinha pequena tem ainda aquele potencial, mas você precisa reforçar isso. Nós somos aquilo que os outros fizeram de nós. Só que nós não fomos ensinados a lutar contra isso, acreditar em nós, saber que nós podemos ir muito mais distante do que 2 passinhos para frente e depois você retorna para trás. Nós precisamos impulsionar as pessoas de dentro de nossa casa acreditarem que elas são especiais, que elas têm potencial para fazerem o que quiser. Isso de uma certa forma, sabe, eu não tive alguém para me falar essas palavras. Eu não tive. Então eu tive que buscar isso sozinha. Eu tive que me refazer sozinha. Eu tive que mudar e descer nesse porão para começar a incinerar aquele calhamaço de papel que as pessoas rabiscaram por não acreditar em mim, por falar em coisas que me magoaram profundamente. Então eu tive que buscar isso sozinha. Como eu disse, eu sempre fui muito de observar, mas eu olhava muito mais para dentro de mim do que para os outros. E eu consegui aprender muitas coisas. Então, o meu recado, o meu conselho é que você pode reformular as suas expectativas. Não ficar pensando só naquilo que te paralisou, mas saber o que fazer naquela situação. O que você realmente quer. Tem pessoas que brigam para vencer a outra na discussão. E aí começa as acusações. Eu já vivi isso. Então, é uma relação onde os dois estão tão desconectados que só tem queixa, mas não tem, de maneira alguma, algo de bom para falar. Como é que você pode desarmar uma pessoa? Fazendo o contrário, não correspondendo aos insultos, às palavras horríveis, devastadoras. Você pode mudar isso. Nós conseguimos desarmar as pessoas com amor. Com amor. Se você começar a ver no outro parte daquilo que você foi e ver porque aquele comportamento é
destoa dos outros e que aquela pessoa precisa de atenção, precisa ser encorajada, precisa ser elogiada pelas coisas que faz. Nós criamos monstros dentro da nossa casa. Não temos o costume de estender a mão e levantar quando cai um filho, não. Um filho em dificuldade, sabe? Não existe mais aquela coisa de vamos conversar. Nossa, o que eu vejo nas famílias é tamanha desestrutura ao ponto de uma mãe gritar e berrar com o filho e xingar. Aí eu te pergunto, o que ela está criando? O que ela está criando? Qual é o papel dela na vida daquela pessoa? Qual está sendo o papel, né? Então nós temos que realmente rebater tudo de negativo que vem para nos derrubar e nos paralisar, virando essa chave. Não, eu consigo sim, como não? Não, eu vou, sabe? Porque é assim que a gente se refaz. Eu estou numa situação, ou numa fase da minha vida, que eu estou me refazendo. E eu posso dizer que eu estou muito bem. Por que as pessoas têm depressões? Disfunção familiar. Traumas que foram guardados. Sim, muitas das vezes sim. Um lar que não... em que os pais não falam com o outro, em que os pais não têm paciência de educar seus filhos, não pregam a palavra, não falam de Jesus para essas pessoas, para essas crianças, sabe? Não tem historinhas, não tem relação, apenas acham que o fato de pagar colégio, dar presente, comprar roupa, suprir em todos os aspectos materiais já tá bom demais. Mas não conseguem perder 30 minutos da sua vida para confortar um filho quando ele vai deitar, conversar, como foi no colégio, não. Você entendeu? Então, tudo tem um começo. Todo monstrinho, ele tem uma incubadora própria. Certo? E somos nós que criamos os monstrinhos. Eu fui um monstrinho. Eu fui um monstrinho, sim. Fui rebelde. Nossa, a minha adolescência foi terrível. Não obedeci a minha mãe, mas eu era carente. Eu era carente. Eu era revoltada. Porque eu vivi num lar seco, árido. Mas eu agradeço tanto ao Senhor, a Deus, ao fato dele me mostrar o caminho da redenção. E eu precisei desmontar esse monstro que me acusava, que anunciava que eu não tinha jeito, que eu não ia pra frente, que eu não. Então hoje eu estou usando exatamente o contrário do que o meu subconsciente emanava para mim, por causa dos traumas. Quando você tem algo morto, o odor se espalha.
Então você precisa fazer uma limpeza dentro de você mesmo e se reconstruir. E não ficar repetindo quem te fez mal, como foi a sua vida, porque você já viveu isso muitas vezes. Você não precisa reverberar essas coisas para ninguém, porque toda vez que você falar sobre isso, o teu ser, a tua alma vai se entristecer. Mas você pode também mudar essas coisas de uma maneira positiva, palavras positivas, repetindo sempre que você tem capacidade, que você pode conquistar, que você pode. E daí, quando vai chegar um tempo que você vai começar a descobrir coisas que você pode fazer para sair dessa teia. Muitos pais, eles criam quartos escuros para os filhos. Nossa, como isso acontece. E quando os filhos não conseguem dar certo, entre aspas, seguir um caminho, eles não veem culpa nisso. Porque tendem a fazer tudo para se destruir. Tem uma tendência de autocomiseração, sabe? E toda vez que vai falar de si, eu sou uma pessoa que eu passei isso, que eu passei aquilo. Nossa, eu já vi tantas pessoas assim. E hoje, particularmente, eu não gosto disso. As pessoas precisam combater isso dentro delas. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho. Você, é só eu não tenho. Não, eu não posso. Você pode virar essa chave. Como eu digo, o que você verdadeiramente quer? O que você verdadeiramente quer? Quando você discute com uma pessoa, o que verdadeiramente você quer disso tudo? É focar em resolver, não no problema. Por isso as pessoas não conseguem mais se comunicar, porque elas focam no problema. Você é o meu problema. E apontam um dedo para outra e para outras pessoas e depois vão dizer que a culpa é dela, por isso, por aquilo, mas nunca é culpa do outro. Quando nós deixamos de lutar e deixamos as coisas nos paralisar, nós desistimos. Ninguém está livre dos caçadores, daquelas pessoas que foram criadas em quartinhos escuros e levam isso para as outras pessoas, sabe? É como se fosse um vírus. As pessoas que machucam. Olha, eu acho que de tudo que eu posso dizer, o pior momento da minha vida foi o colégio. Quando eu tinha 10 anos de idade. Ali as crianças eram cruéis. E até no jardim mesmo, as crianças eram bem cruéis. Porque eu era uma criança que eu não gostava de me relacionar. Não gostava. Eu não tinha medo das pessoas, mas eu não gostava. Eu gostava de analisar tudo ao meu redor. Eu gostava de ficar conversando comigo mesma. Eu gostava de fazer as coisas comigo mesma. E por ser Carrie a estranha, eu ficava sempre pro lado. Eu nunca era colocada no grupinho disso, mas isso nunca para mim foi um problema. Eu acho que o problema o problema maior vem dos pais. Vem dos pais. Claro que isso... Porque quando um filho ele tem um problema no colégio
e ele não tem o costume de falar com os pais, é porque aquilo foi criado. Viva a sua vida, não me conte nada. Você tem casa, comida e onde dormir. Ponto. Entendeu? Porque não foi ensinado a dividir. Porque não viu no pai equilíbrio, fortaleza. Não viu na mãe equilíbrio e candura. Sabe? E os pais se surpreendem às vezes quando os filhos saem da estrada e vão trilhar caminhos que por muitas vezes levam ao nada e não sabem por quê. Não sabem por quê. Tudo na nossa vida tem uma consequência. Tudo. Mas a chave do conhecimento de si mesmo é você que tem. Se você não teve pais tão carinhosos, presentes, pais que conversassem com você, ou que lesse uma historinha quando você fosse para a cama, quando a gente vê nos filmes, você precisa crescer. Você precisa crescer. Você não é mais aquela criança que você ainda insiste em manter guardada dentro de você. Não é mais. Aquela criança ferida que gostaria disso, a criança cheia de sonhos e que de repente cresceu frustrada. E essa frustração acabou em pânicos, em se transformando em outros tipos de situações que a paralisasse diante da vida. Eu tô tentando. O que eu falo para cada um de vocês, para quem está me ouvindo agora, é exatamente o que eu precisei fazer para me refazer. Né? Hoje em dia eu não vejo mais culpa em ninguém. Não vejo, eu não quero mais estar nessa vibração. Não quero. Porque quanto mais você guarda veneno, mais você está sendo envenenado. E quando a gente se coloca numa postura de perdoar, de se perdoar e de se reformular, e de se combater, e de quando você se volta para o teu eu, para aquela parte doente, você consegue se resgatar como uma pessoa completamente diferente. É verdade. É verdade. E você de repente, sabe, quando você passa por essa fase, você começa a enxergar as coisas, as possibilidades com outras lentes. Não aquela lente borrada que você não enxergava absolutamente caminho nenhum a seguir. Mas quando você se reformula, se perdoa, se cura, eu afirmo a você, através de uma mudança de comportamento, de você crer que aquilo é possível, você abre N possibilidades na tua vida, em todos os aspectos. Você não pode ter medo de andar, você não pode ter medo de tentar. Eu sempre tive medo de tentar, porque bastava algo, sabe, que sinalizasse que não ia dar certo, eu desistia. Porque eu não tinha crença de que eu era capaz. Então o que aconteceu? Eu precisei de um tempo comigo mesma. Nunca dei certo com
fazendo N terapias, porque eu sabia o que acontecia comigo. E eu precisava de perdão, perdoar a quem rabiscou a minha vida, perdoar a mim mesma, me ver como uma pessoa maravilhosa, capaz, e repetir isso até que isso adentrasse nesse porão escuro que eu guardei tantas lembranças ruins. Tá certo? Tô me estendendo muito, não gostaria de me estender. Mas é isso. A mensagem que eu gostaria de passar é essa. Se reformule, mude. Não fique chorando parado ou parada. Comece a se olhar. Ver por que você tem tanta pena de si mesmo. Por quê? Tem questões da nossa vida que nós não conseguimos engajar porque o problema precisa ser resolvido de uma maneira com uma maneira a ser confrontado. Você precisa se confrontar. Se confrontar. E se perdoar e perdoar. Se você não perdoar, você não vai sair desse emaranhado, entendeu? De problemas. Você não vai sair do porão. Não tem como. Espero que tenham gostado. Tudo que eu realmente exponho é o que eu vivi. Tá certo? Tudo que eu exponho é o que eu vivi e o que eu aprendi. Eu aprendi. Tá certo? Deus abençoe vocês. Que vocês realmente possam começar a enxergar os porões que você tem dentro de si e se confrontar. Deus abençoe mesmo cada um. E vocês cheguem, sabe, a encontrar no meio dessa bagunça toda aquela luz brilhando ali que começa com o perdão. Tudo vai começar com o perdão. Tá certo? Fica na paz e até mais.